compressímetro ou sensor de pressão. Dois equipamentos que visam a medição de pressão, mas muito distantes tecnologicamente. Especialmente o compressímetro foi extensamente e ainda é extensamente utilizado nas oficinas mecânicas com o objetivo de identificar a pressão no processo de compressão dentro do cilindro. A aplicação é muito simples. Basta você retirar a vela de ignição, introduzir o acoplador do compressímetro no orifício da vela. É importante desligar a bobina de ignição e até os eletroinjetores para que o motor não entre em operação, né? E então você dá alguns ciclos no motor de partida para que o ponteirinho perceba a pressão do cilindro, né? E alcance o seu valor máximo. Nos motores carburados ainda se fazia a pressão máxima com o pedal do acelerador completamente acionado. E então se obtinha o valor de pressão dentro do cilindro após esses ciclos de compressão. O compressímetro tem o ponteiro com um impedidor de recuo, de forma que ele se desloca para frente e não volta. Então, após esses ciclos operacionais no período de partida, você então pode fazer a leitura da indicação e você tem lá a pressão máxima do ciclo nessa condição. Usava isso como referência e você podia fazer isso para identificar entre cilindros se havia algum deles com falta de pressão, né? Um indicativo de falha em anel de segmento, vedações do cilindro em válvula, né? De forma que é um equipamento muito útil para a identificação de falhas no cilindro, e ainda é. Agora, essa nova tecnologia nos conduziu ao desenvolvimento de um sensor de pressão. Ao invés de você utilizar um manômetro para poder identificar a pressão no cilindro, você usa um sensor que recebe a pressão no cilindro por meio de um acoplador, transforma essa pressão em um sinal elétrico proporcional a ela. Essa pequena tensão proporcional à pressão é enviada a um osciloscópio e lá no osciloscópio você então monta ou apresenta o gráfico correspondente a uma onda de pressão. A diferença entre o compressímetro e um sensor de pressão é que o compressímetro só permite a identificação da pressão máxima do ciclo. O sensor de pressão permite a identificação de todas as pressões que atuam em um ciclo, de forma que a observação dos vários detalhes dessa onda de pressão pode conduzir a diagnósticos de vários problemas que o motor possa estar acometido. É muito fácil a instalação, evidentemente que é necessário um osciloscópio para fazer a captação dos sinais do sensor. Mas a instalação do sensor de pressão lá no cilindro obedece praticamente a mesma instalação do compressímetro, né? Você tem aqui um cabo de acoplamento. Lá no cilindro você vai colocar no orifício da vela de ignição e aqui as conexões elétricas correspondentes, uma para o osciloscópio e uma outra para a alimentação elétrica. São vários os diagnósticos são possíveis fazer com o sensor de pressão. Neste post eu vou apresentar apenas um que te permite substituir o compressímetro pelo sensor de pressão. Vou fazer a instalação do sensor rapidamente em off para apresentar as características de uma onda de pressão adquirida. Rapidinho. Fizemos toda a montagem do sensor aqui no interior, né, do cilindro 1. Nós estamos usando um sensor de pressão da Chess Transdutores
um transdutor de excelente qualidade para os fins de diagnóstico automotivo. A instalação é muito simples, observa aqui. O sensor de pressão foi colocado lá no orifício da vela do primeiro cilindro, alimentado com 12 volts e o cabo de sinal conectado ao osciloscópio. Desligamos aqui também a bobina de ignição e também o eletroinjetor do cilindro 1, porque utilizando o sensor de pressão, você terá que deixar o motor funcionando alguns segundos com suficiência de tempo para captação do sinal de pressão pelo osciloscópio. Lá com o compressímetro a gente fazia durante o período de partida. Aqui nós fazemos com o motor em operação, mas com o cilindro inoperante, né? Desligado, tanto a injeção quanto a ignição. Para executar o teste, você deve observar algumas características da onda. Veja aqui. Logo que você conecta e liga o sensor de pressão, você pode perceber uma diferença entre a medição, que é essa linha amarela, e o ponto de referência de zero de tensão do osciloscópio. Essa pequena diferença representa a pressão atmosférica local. Você precisa saber que o sensor de pressão é um sensor de pressão absoluta. Então ele só mede pressões positivas, muito baixas até mais elevadas. Então, no momento em que você liga o sensor, a própria atmosfera já produz uma sensibilidade no sensor e ele então informa para você em milivolts o quanto a atmosfera está pressionando o sensor, né? Inclusive, na hora da medição, é preciso desconsiderar a pressão atmosférica para você ter um valor exato da sobrepressão que está dentro do cilindro. Mas é muito fácil fazer isso. Basta mover a linha de medição, ou o valor de medição, para o eixo zero do osciloscópio. Observa aqui. Essa é a linha que representa a indicação de tensão. E então você desce ela até a referência zero do osciloscópio, de forma que todas as pressões acima dessa representam pressões acima da atmosfera e todas abaixo dessa representam subpressões ou pressões abaixo da pressão atmosférica local. Então vamos dar a partida no motor e observar o comportamento da pressão dentro do cilindro. Observa aqui. Pode dar a partida. Aguardar a estabilidade da formação da onda. Pausar. Pode desligar. Essa aqui é a onda de pressão obtida dentro do cilindro. Vou aumentar um pouquinho o tempo de amostragem para duas ondas serem apresentadas no visor, né? Esse é um ciclo de compressão, esse aqui é um ciclo de compressão subsequente. A parte anterior da onda, a elevação de pressão no processo de compressão, e a parte posterior da onda é a expansão do fluido em um processo de expansão sem a reação de combustão. Então, um comportamento típico da onda de pressão. Agora, para definir qual é o valor da pressão instantânea, pegamos aqui uma linha guia e vamos referenciar assim, desse ponto até esse ponto. Ok? 4,24 volts é a tensão entre a referência de zero e o máximo de pressão obtido. Essa diferença de tensão, né, entre a referência zero e o máximo de pressão obtido é a pressão que está nesse momento atuando dentro do motor. É importante observar que a central eletrônica permanece controlando a borboleta.
de forma que a pressão que nós estamos obtendo aqui é uma pressão menor do que a pressão que vai existir quando você está com o ciclo em carga plena. Mas é uma referência importante e uma referência de comparação entre ciclos. Outra coisa que você deve observar é que isso aqui é uma medição de tensão, então está em milivolts. Para você converter para bar, é preciso utilizar a constante de calibração do equipamento, né, do sensor. Nesse caso, a constante é de 640 milivolts por bar. Então, o que precisamos é pegar o valor medido, 4.240 milivolts, e dividir por 640. Vamos fazer isso. R$ 4.240 milivolts dividido por 640. Nesse momento, 6,6 bar é a pressão nesse cilindro. São várias as outras observações que nós podemos fazer na onda de pressão, mas o importante é que você perceba que o sensor de pressão também substitui o compressímetro para a identificação da pressão máxima dentro do cilindro. Esse mesmo teste você pode fazer para todos os cilindros, né? E, em comparação, observar se algum deles está com uma pressão muito menor do que os outros, né? Indicando uma provável falha de retenção dentro do cilindro. Nos próximos posts eu vou mostrar como a onda de pressão pode ser ainda utilizada para outros testes de falhas no motor. Ok? Até já!